Pessoal, bom dia. Boa tarde também, bom dia, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês aqui do meu país, que se chama Brasil, né? O presidente Bolsonaro ontem mudou o discurso, não foi? Porque mais ou menos há umas semanas atrás, Bolsonaro falou que a doença, quando se expandiu para chegar no Brasil, Bolsonaro falou que isso aí não passava de uma gripinha besta e de um resfriado. Ele não tinha como pegar, porque ele era um atleta brasileiro, não tinha como ele pegar. E por que hoje ele está vendo que o coronavírus, essa doença coronavírus, é uma doença que pode prejudicar cada um brasileiro? Ele está dando de preocupado agora. Por quê? Porque quem não se preocupou no começo daquela primeira entrevista que ele disse, né? Eu acho que agora ele está se desculpando, porque as pessoas, cada discurso dele as pessoas criticam. E vou dizer uma coisa aqui para vocês. O presidente Bolsonaro está se baseando nas palavras daquele presidente dos exterior. E ontem ele disse que vinha de família pobre. Por quê? Ele escutou aquele presidente falando lá e vinha de família pobre. Quando eu assisti o Jornal Nacional, cada palavra que aquele presidente falava dos exterior, o Ilomboni introduzia. E todas as palavras que o presidente dos exterior disse foi o que Bolsonaro falou na entrevista dele ontem, em rede nacional, no jornal, antes de começar o Jornal Nacional. Então o que eu quero dizer para vocês, o presidente Jair Bolsonaro, ele agora está se desculpando, sabe por quê? Porque ele está vendo que o caso está apertando no Brasil sobre a doença, que já vai com mais de 200 pessoas, e a doença está matando. Que a doença está prejudicando, que a doença está acabando com as pessoas, tá entendendo? Ele está querendo se desculpar em cima disso aí, só que o que vale é a primeira palavra, o que a pessoa fala, não é a desculpa depois não. E se eu tiver no caso de justiça, para a justiça o que vale é a minha primeira palavra. O que eu quero dizer é que o presidente Jair Bolsonaro, ele está vendo que as coisas estão chegando, não é do jeito que ele quer, é do jeito que está acontecendo. Tá entendendo? Então ele quer se desculpar, mas isso é uma desculpa. Eu acho que não existe. O presidente do Brasil, da saúde, do Ministério da Saúde, ele sempre fala favorável a cada ser humano do país. Só que ele não concorda nunca, nem com a imprensa, nem com algumas pessoas do Ministério e nem com algumas pessoas de dentro da Assembleia, lá do Congresso, onde ele trabalha. Só que eu digo que ele precisa mais. A situação dele, ele percebe com mais celeridade e ver como é as coisas do país que está acontecendo. Espero que cada uma pessoa veja como é a situação de Bolsonaro no Brasil com cada cidadão brasileiro. Um dia ele dá um depoimento, outro dia ele dá outro. Um dia ele dá um depoimento contrário, outro dia ele dá outro favorável. E dá um depoimento do Bolsonaro, para mim, não existe. Não existe não. Existe assim, porque a gente está para escutar o que o presidente do Brasil diz, mas as palavras dele para mim não é completa. Espero que cada um brasileiro entenda o que eu quero dizer. Que ele está difícil de ser o presidente do Brasil em cima das palavras dele, que ele só critica. Um abraço para todo brasileiro do meu país, e essa doença que cure todo mundo do país inteiro, do Brasil e de todo canto, que todo mundo é ser humano. Um abraço e até logo.